Olá, amigos do 7º ano, tudo bom? Mais uma aula, mais uma semana, né? Semana 36. E nós já estamos caminhando para o final da nossa apostila, né? Nós estamos na última página. Mas não se preocupem, que vocês não vão ficar à toa, tá? Nós faremos aí revisões, correção dos exercícios, tudo, porque vocês farão a prova das 2 unidades, né? Das 2 últimas unidades, certo? Então, nós vamos para... vou só voltar um pouquinho aí do Brasil no mundo conectado. Gente... Só pra gente já... Tinha uma voz aí me atrapalhando, tá? Olha aqui. Só pra gente ver o que nós vimos já até agora, rapidinho, tá? Então, o Brasil no mundo conectado, só para lembrar, é a ligação, né, do Brasil com outros países, politicamente, economicamente e assim por diante, né? Existe hoje, pessoal, uma velocidade de comunicação muito grande. Vocês, mais do que ninguém, né, vivenciam isso. A gente que é de uma geração né, bem mais para lá, mais velha, a gente tem uma certa, às vezes, dificuldade, talvez, de aceitar, de vivenciar. Eu sou um exemplo disso, né, pessoal? Vocês sabem. Mas, como a necessidade, a gente vai se adaptando, né? A verdade é essa. Então, essa velocidade da comunicação de hoje, essa conexão das pessoas com o mundo inteiro, uma coisa muito rápida, isso vem por causa das tecnologias modernas, né? Então, o país, o comércio, a economia, a política também é a mesma coisa. Ela está inclusa nessa situação. Vocês, como que vocês estão conectados? Eu não estou dizendo só da facilidade que vocês têm de olhar a internet, né? Isso eu sei que vocês têm, ponto final. Mas olha ao redor de vocês. Vou dar um exemplo da sala de vocês, que eu tô falando as meninas, né? Porque eu recebo mais das meninas. Cada hora elas mudam ali a fotografia do perfil delas, colocam pessoas da série que elas mais gostam, que elas estão assistindo. Isso não é uma conexão rápida? Porque isso, alguns anos atrás, não seria possível. Hoje, você liga, né? A televisão já tá ali, a Netflix, não sei o que, é 1 minuto, né? Eu tô dizendo, gente, para as pessoas que têm acesso a isso, né? Porque não são todos que têm acesso a isso, né? Você sabe que o Brasil, a grande porcentagem da população não tem acesso à internet, tá? E é fundamental para um país as relações internacionais. E essas relações internacionais, elas ficam mais fáceis quando um país participa dessas organizações internacionais. O que são as organizações internacionais? Nós já vimos na aula passada, né? Os blocos econômicos, o Mercosul, o BRICS, tá? E assim por diante. Então, essa conexão de qualquer país, né? Então, vamos pensar do Brasil, é muito importante para a questão de importação e exportação. Nenhum país ele é autossuficiente. Então, ele tem que comprar algumas coisas de outros países, algumas não, né? De outros países e também vender, pessoal. Tem que vender o que nós temos aqui para que entre dinheiro, tá? E o comércio internacional é uma dessas formas, né, de fortalecer a economia dos países e gerar renda. O Brasil, gente, ele tem uma posição um pouco modesta, tá? No mercado internacional é de 1%, mas essa posição modesta
é muito importante, tá? O Brasil teria mais participações, você lembra que nós falamos do valor agregado, né? Se ele, por exemplo, trabalhasse os seus minérios, por exemplo, né, passasse por um refino. Então ele vende aqueles minérios brutos, e isso aí é mais barato se ele tivesse um valor agregado, certo? Nós vimos então, né, e nós depois vamos falar dos países que mais compram do Brasil, dos países que mais vendem para o Brasil. Se nós formos lá na página 44, nós vamos ver tudo isso aí, né? Então o Brasil, o país que mais compra do Brasil, que o país mais exportou o Brasil é a China. Então vocês acham que nós podemos ter uma relação com a China de briga? Nós não temos que aceitar tudo, mas de briga? É o país que mais compra, gente. Nós precisamos desse dinheiro. Aliás, todos os países precisam vender. E aqueles países que o Brasil mais comprar é os Estados Unidos. Vocês podem ver que tem outros, né? Mas tudo bem. Nós vimos aí a balança comercial, né? Que é a diferença entre aquilo que exporta e aquilo que importa. Quando você vende mais do que você compra, você tem um superávit, né? Quando você compra mais do que vende, você vai ficar no vermelho, você tem um déficit, tá? E aí, nós vamos então passar aqui, tá? Nós vimos também nas aulas passadas, mas depois a gente volta a falar, a participação da ONU, né? O tanto que ela é importante, que ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, substituindo a Liga das Nações, que eu já expliquei isso para vocês, e ela tem um papel fundamental na economia, né? Resolução de conflitos armados e outras questões. E hoje, gente, ela age também na questão do meio ambiente e assim por diante, tá? A OMC, que nós vamos ver aqui na frente, né, na página 51, é um órgão que surgiu a partir da ONU, tá? Houve uma necessidade. Tinha um outro órgão que era chamado Acordo Geral de Tarifas e Comércio, o GATT, e a OMC, ela veio substituir esse GATT. Então, ela surgiu, né? A ONU foi formada depois da Segunda Guerra Mundial e havia uma necessidade, depois que eles foram vendo, dessa formação da questão do comércio. Então, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que ela surgiu, gente, em 1995. A OMC. O GATT, ele surgiu em 1947. A OMC substituiu o GATT, tá? A sede dela, do tratado em Genebra, na Suíça, tá? E surgiu com 162 países, né? E para que serve a OMC? Ela envolve comércio, né? Mercadorias, serviços, propriedades intelectuais, quer dizer, patentes de inventos, né? Essas coisas todas. E também ela serve para negociar a redução de tarifas de importação e outras barreiras comerciais. Quer dizer, não é a Deus dará, tá, gente? Eu quero vender por X o meu minério. Não, tem que ter regras dentro da OMC, os países que fazem parte, né? Então, eles estipulam regras que comandam a conduta do comércio internacional. Se não me engano, eu não tenho certeza,
mas o Donald Trump, Estados Unidos, eu não sei se o Donald Trump ameaçou sair da OMC, eu não sei se ele saiu, vou até ver isso aí, depois eu falo para vocês. E a OMC, pessoal, ela é criticada, tá? De beneficiar somente os países desenvolvidos. Então, existem críticas aí, não é só uma coisa boa, né? Tudo tem crítica. O Brasil, ele é um dos países mais ativos na OMC, tá? Ao lado da China, da Índia, da África do Sul, né? Aqueles que formam ali os BRICS. E tem outro detalhe, que é a questão do protecionismo comercial. Se você olhar, né, na página I-51, você vai ver assim o que é protecionismo comercial. São práticas governamentais que buscam favorecer a produção interna de determinado produto, protegendo os produtos nacionais da concorrência com os produtos importados, muitas vezes mais baratos ou de melhor tecnologia. Como que é essa proteção? Aquele mesmo produto, né? Nós temos um produto X aqui no Brasil, e aquele mesmo produto que queira entrar no Brasil, né? A taxa alfandegária, os impostos, eles vão ser mais altos, eles vão ser, às vezes, não compensa. Isso é uma proteção, porque se entrar um produto, né, com taxa alfandegária bem mais barata, o preço final dele vai ser mais barato também, né? E o que será feito aqui dos produtos nacionais? Então, isso é um protecionismo. E isso aí, gente, é para agricultura, tecnologia, tá? E assim por diante. Então, na verdade, essas políticas comerciais que a OMC faz, ela tem que ser respeitada, essas instituições têm que ser respeitadas, né? É muito importante, porque senão o que vai virar isso? Né? Tem que ter essas regras entre todos esses países, ok? Então, beijo para vocês e nós voltamos a nos comunicar.